Então ele nos conta que João Mateus, ele era um distinto pregador do Evangelho. E na noite que ele atingiu 50 anos no seu corpo físico, ele fez uma enternecida prece e foi dormir. E quando ele dormiu, ele sonhou que ele alcançava as portas do mundo espiritual. E lá ele estava extremamente encantado com a leveza, O Dorival falou que agora dá para ouvir. Então, João Mateus, ele estava extremamente encantado ali com a leveza daquele lugar, com a beleza daquele lugar. E aí, de repente, um funcionário daquela paisagem celeste foi falar com ele e disse: olha, João, antes que você tenha qualquer surpresa desagradável no meio do caminho, é importante que você leia a sua ficha. Então, aquele funcionário, né, do mundo espiritual entregou a ficha de João Mateus. E ele começou a ler. Lá estava o nome dele, quando ele nasceu, os pais dele, que ele nasceu em berço manso, com pais carinhosos, caridosos. Ele tinha uma grande inteligência, teve uma infância muito boa, cheio de bens materiais, né? Constante proteção espiritual, leu bons livros, tinha um cérebro muito claro. Aos 27 anos ele se tornou espírita, participou de mais de 2.000 palestras espíritas, proferiu mais de 1.600 palestras, escrevia cartas e páginas muito comoventes. Mas ele tinha 4 filhos, mas não encontrava tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo, não tinha paciência com seus vizinhos, não tolerava os problemas sociais, né? Não tinha paciência, embora nas suas palestras ele pregasse sempre a paciência, pregasse sempre a caridade. Ele se relacionava só com aquelas pessoas que ele considerava ser do mesmo nível que ele. Ele não se importava, não percebia se ele ofendia ou não as pessoas. Tinha no banco uma considerável quantia em dinheiro, mas para Jesus, que o procurou na pessoa de necessitados, doentes, ele doou durante toda a sua vida apenas 12 centavos. E para cooperar no apostolado do Cristo, durante toda a sua vida, ele doou apenas 12 cruzeiros. E conforme ele foi lendo, lá no final estava escrito assim: e possui um débito de... Quando ele foi ler o débito que ele tinha, ele acordou. Então ele acordou muito animado, ele acordou muito feliz, porque ele entendeu que ali ele tinha uma oportunidade de se melhorar. Ele tinha uma oportunidade de fazer mais com aquilo que ele tinha, financeiramente, intelectualmente falando. Então, na noite que ele teve aquele sonho, ele reuniu na sua casa as pessoas lá do seu centro espírita, contou para eles tudo o que tinha acontecido e falou: olha, eu vejo nesse sonho uma oportunidade de trabalhar mais com as crianças carentes, de fazer mais projetos sociais. Eu sinto que agora é o momento da minha transformação. Então, depois daquela conversa amorosa, eles decidiram se encontrar mais uma vez na noite seguinte, né, para planejarem melhor todos esses trabalhos que eles estavam pretendendo fazer. Então, na noite imediata, os amigos deles voltam para a casa dele, batem a porta, mas João ele tinha sido vitimado de um acidente das coronárias e desencarnou. Então, João Mateus, ele teve todas as oportunidades na sua vida, tanto fisicamente, quanto intelectualmente, quanto materialmente, né? Para ele angariar as virtudes de um homem de bem. Ele teve todas as possibilidades. É claro que ele não acumulou apenas débitos, porque ninguém é totalmente mau. Então, nas palestras que ele dava, com certeza ele tocou alguns corações, ele ajudou algumas pessoas a modificar os seus caminhos, né, com os seus conselhos que na verdade nem ele mesmo cumpria. Então nós podemos tirar que João Mateus ele poderia ter sido muito melhor, né, para ele, para os filhos, para os amigos próximos, para toda a sua família, visto a todas as possibilidades que ele tinha. Então é importante que agora a gente traga essa história de João Mateus refletindo sobre nós mesmos. E quanto a nós, será que eu estou fazendo todo o bem, todo o melhor que eu posso, com as possibilidades que eu tenho?
É claro que a gente não tem as mesmas possibilidades que João Mateus, porque cada um de nós tem os seus compromissos. Então, cada um de nós tem as ferramentas necessárias para construir aquilo que nós viemos construir, né? Cada um de nós tem os seus compromissos na espiritualidade. Mas será que nós estamos dando o nosso melhor? Ou nós estamos, assim como João Mateus, parados na superfície, né? Achando que o que nós estamos fazendo é o máximo, é o melhor. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou na casa espírita 5 vezes por semana. Mas dessas 5 vezes por semana que você está indo na casa espírita, está fazendo alguma diferença para você? Você realmente está ouvindo o Evangelho? Você realmente está tentando aplicar o Evangelho? Porque não adianta a gente estar na casa espírita só de corpo presente. Nós precisamos estar inteiramente aqui. Então, é muito importante a gente entender que para a gente progredir, nós precisamos nos renovar. Só que para a gente se renovar, para a gente sair desse piloto automático que muitas vezes a gente está agindo, nós precisamos nos entender, a gente precisa se autoconhecer, para a gente saber onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar, porque não tem como a gente modificar algo que a gente não percebe que está errado. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. E não é fácil a gente se conhecer, a gente saber onde a gente está errando ou não. Talvez para algumas pessoas pode ser algo um pouco complexo. Então, para nos ajudar melhor nessa compreensão, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 919, lá no item 5, que é conhecimento de si mesmo. E aí Kardec ele vai perguntar para os espíritos, nessa questão 919, qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida. E aí os espíritos dão uma resposta muito sucinta. Eles dizem o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, como um bom cientista, como um bom professor, ele não aceitava qualquer resposta. Então, ele questiona novamente os espíritos na questão 919A. Ele pergunta, ele diz, né, nós já conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente da gente se conhecer. Qual é o meio da gente conseguir se conhecer? Como a gente faz para se conseguir? E aí, Santo Agostinho, ele vem para nos dar uma resposta maravilhosa, uma resposta em forma de um conselho. Então, ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando eu estava na Terra. Então, Santo Agostinho, ele não vem nos trazer uma receita, um conselho de terceiros. Ele vem para nos falar algo que ele fez e que funcionou com ele, que deu certo para ele quando ele estava aqui na Terra, tendo problemas como nós temos, problemas materiais, problemas espirituais. Então ele diz o seguinte: quando eu vivi na Terra, ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, Santo Agostinho, ele nos propõe uma análise diária, né? Quando a gente chegar na nossa casa, depois que a gente resolveu todos os nossos problemas, os nossos compromissos, quando a gente estiver tranquilo ali, antes de orar para dormir, talvez esse seja o momento ideal para a gente pensar no nosso dia, o que a gente fez, como a gente se comportou com as pessoas. Será que nós erramos em algum lugar? É bom a gente ter essa autoanálise para a gente entender, olha, eu preciso melhorar aqui. Qual é as horas do nosso dia que a gente mais se irrita? Será que é no trânsito? Será que é indo para o trabalho? Será que eu sou muito mal-humorada de manhã? É essa análise que nós precisamos fazer para a gente entender onde a gente pode mudar. E ele diz que isso tem que ser diariamente. A gente não pode fazer como aquelas resoluções de ano novo. Ano novo, vida nova, então agora eu vou mudar. E aí a gente traça 1 milhão de metas. Se o ano ele pode ser novo, mas se a gente continua igual, não muda. Não importa a cor da roupa que a gente use, não importa quantas uvas a gente coma, não importa. Nós precisamos mudar. A mudança precisa ser interna para refletir exteriormente, né? Então, sem ansiedade, mas a gente precisa ter essa análise diária,
para a gente entender como que nós podemos nos melhorar, como que a gente pode mudar, porque aqui e agora é o momento perfeito para a nossa mudança, né? A gente não tem que esperar para amanhã, nem esperar ano novo. Então aí ele continua dizendo: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Porque o avarento, ele se considera apenas uma pessoa econômica e previdente. O orgulhoso, ele acha que, na verdade, nele só existe dignidade. Então, ele diz que existe um meio da gente verificar como nós somos sem que a gente se iluda. Como que a gente faz isso? Pensando se fosse outra pessoa que estivesse fazendo aquilo que nós queremos fazer. Como que a gente ia ver aquela pessoa? Então a gente precisa pensar, quando a gente pensar em tomar alguma atitude, se fosse outra pessoa. E o importante, eu acho, que é a gente não pensar como se fosse alguém que a gente ama. Da gente pensar numa pessoa até um pouco distante de nós. Se ela vai fazer tal atitude, eu ia julgar ou eu ia achar aquilo uma coisa positiva? Se eu vou julgar, por que eu vou fazer? Porque Deus, ele não usa de 2 pesos e 2 medidas. Então, se está errado para aquela pessoa, está errado para mim também, né? Um exemplo que a gente pode usar é, por exemplo, imaginemos que a gente está no trânsito e eu estou muito atrasado para chegar no meu trabalho. Aí eu penso, nossa, eu vou furar esse farol vermelho porque eu preciso chegar mais rápido. Mas sou só eu, só uma vez. Então vamos imaginar que todo mundo que está lá naquele trânsito, porque todo mundo tem as suas pressas, todo mundo tem as suas urgências e compromissos, que todo mundo resolva também, junto comigo, furar o farol vermelho. O que será que aconteceria? Então é isso que nós temos que pensar para pesar se a nossa atitude está certa ou errada, né? Vamos pensar, por exemplo, se Jesus chegasse aqui agora, será que a gente ia se envergonhar porque a gente está dando o nosso mínimo? Ou será que a gente ia falar, olha Jesus, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me esforçando o máximo que eu posso? O que será que nós falaríamos para Jesus, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo lá, o item, né, o homem de bem. E quando nós vamos ler, nós vemos que tem uma lista extensa dos espíritos nos falando do que é um homem de bem. E quando nós dizemos, né, homem de bem, é no sentido de ser humano, né? Então, serve para o homem e para a mulher. Então, eles dizem que o homem de bem, ele cumpre a lei de amor e de justiça na sua maior pureza. Ele tem fé em Deus, tem fé em si mesmo, ele tem fé no futuro. Ele acredita que tudo que acontece tem a permissão de Deus, então ele aceita todas as vicissitudes da vida sem reclamar. Ele retribui o mal com o bem, ele encontra satisfação no bem que ele faz. Ele é benevolente, ele respeita todas as crenças, todas as pessoas, ele não sente ódio, ele não sente rancor, ele é indulgente com as faltas alheias. E assim, é uma lista extensa. Quem leu sabe que aqui foi só um breve resumo. E depois ainda os espíritos dizem o seguinte, não ficam aí enumeradas todas as virtudes do homem de bem. Quer dizer, tem muito mais. Mas eles dizem, né, que aquele que se esforce por possuir essas que eles disseram, já está no caminho que levam as outras. Então, quando nós lemos esse capítulo, quando a gente lê essas virtudes, às vezes a gente pode ficar até preocupado, né? Porque são muitas virtudes. E a gente pensa como nós estamos longe de conquistar. Mas a verdade é que todos nós já temos pelo menos um pouquinho dessas virtudes dentro de nós. É claro que o recipiente ele não está cheio, né? A gente precisa lutar para ir preenchendo o recipiente dessas virtudes, mas eles não estão totalmente vazios, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA divino, então essas virtudes, mesmo que ainda germinando, elas já se encontram dentro de nós. Então, o homem de bem, ele possui essas características que são difíceis mesmo da gente colocar em prática todos os dias, porque é difícil a gente deixar o homem velho para trás, né, para conseguir viver na verdade de Jesus, no Evangelho de Jesus. É difícil a gente deixar para trás os nossos instintos, né, aquelas coisas que a gente estava acostumado, que a gente achava normal, e quando a gente encontra Jesus, a gente vê que, não é tão normal. Então a gente precisa ir deixando para trás.
Mas a reflexão que nós queríamos deixar aqui hoje nessa noite não é de, nossa, como eu estou longe dessas virtudes, mas é pensar que no nosso coração já se encontram essas virtudes. Então nós precisamos lembrar de como nós conseguimos agir de acordo com elas. Nós gostaríamos de refletir essa noite das vezes que a gente deu um abraço num amigo, sabe, um abraço para acalentá-lo, para que ele se sentisse melhor, para que ele se sentisse em paz. Daquela vez que a gente deu algo para alguém de coração, sem esperar nada em troca. Daquela vez que a gente viu um animalzinho na rua, a gente fez um carinho, deu uma comida. Daquela vez que a gente falou palavras de amor, né, ajudando a pessoa com os ensinamentos do Evangelho. Daquela vez que a gente orou para Deus para pedir por um irmão, para pedir para um benefício que não era para nós. Vamos lembrar, meus irmãos, daquela vez que a gente pediu perdão porque a gente entendeu que estava errado. Daquela vez que a gente perdoou aquela pessoa que nos ofendeu. Daquela vez que nós agradecemos a Deus porque a gente não caiu nos nossos delitos, a gente não ouviu o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, se nós formos parar para pensar, nós agimos no bem várias vezes ao dia, porque nós temos essa semente de amor dentro de nós. Às vezes a gente não consegue agir assim sempre, mas é passo a passo, é justamente fazendo essa análise que nos pede Santo Agostinho, que nós vamos ser capazes de nos melhorar. Então nós precisamos, na verdade, ter ali um caminho do meio. Nós precisamos fazer essa autoanálise de Santo Agostinho, porque nós temos sim muito o que melhorar. Nós precisamos nos modificar sim, e essa autoanálise nos ajuda, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos olhar com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado e pensar, você está no caminho, você está tentando. A gente não pode fazer com a gente mesmo ser injustos, né, com a gente, achando que a gente vai conseguir a perfeição do dia para a noite, porque a gente não vai. Da mesma forma que a gente não pode então fazer essas exigências injustas com a gente mesmo, a gente não pode também ter essas desculpas de eu não consigo, eu não posso. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de tentar melhorar, mas também de nos olharmos com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, porque nós estamos tentando, né? Nós estamos buscando Jesus. E já que nós estamos aqui, né, vamos dar o nosso melhor. É claro que o exemplo que nós demos de João Mateus, que ele desencarnou, mas nós sabemos que ele vai ter outras oportunidades encarnado e também desencarnado, ele vai estudar, ele vai trabalhar. Do mundo espiritual a gente também consegue se melhorar. Mas para que esperar o amanhã, se a gente está aqui hoje? Nós podemos dar o nosso melhor, nós podemos começar a nossa transformação, a nossa mudança agora. A gente não precisa esperar o amanhã. Né? O amanhã a gente usa desculpa para academia, para começar a dieta, mas para a vida espiritual o importante é o agora. Então, para nós finalizarmos, nós gostaríamos de ler um poema da Maria Dolores, com a psicografia de Chico Xavier, que o título é Vencer, que é exatamente o que todos nós vamos conseguir, né? Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos firmes no nosso propósito, a gente vai vencer. E aí a gente vai conseguir sair dessa encarnação muito melhores e cheio de virtudes, muito melhores do que quando nós chegamos aqui, porque esse é o objetivo, né? Não é sermos melhores do que o outro, mas sermos melhores que nós mesmos éramos antes. Então, Maria Dolores diz assim: em muitas ocasiões, sofres ante os próprios gritos, abafados nos conflitos, das tentações a transpor. É o fel do orgulho ferido, a rebeldia, a tristeza, as lutas da natureza, agindo em nome do amor. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta que o desânimo produz. Cais, reergue-te e caminhas, às vezes cambaleando, e em preces perguntas quando chegará a grande luz. Entretanto, alma querida, Deus nos conhece os problemas.
Cala-te, serve e não temas, treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola, a dor é lição contigo. E Jesus segue contigo, então não pares de trabalhar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Por mais essas lições maravilhosas. E em agradecimento, Senhor Jesus, nós elevamos a Ti os nossos melhores sentimentos. Queremos, Senhor, que as Tuas bênçãos, o carinho, o Teu amor, possa nos envolver. Possa envolver a todos aqueles nossos irmãos que a nós estão ligados, Mestre. Nossos amigos, parentes, até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos. Que todos esses irmãos, Senhor Jesus, possam receber um pouco desse muito que temos recebido de Ti. Que essas mesmas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver também a todos aqueles irmãos que se encontram carentes do corpo, da alma, aqueles que se encontram em desespero, em aflições, aqueles irmãos, Senhor, que ainda estão nesta encarnação aprendendo, assim como nós, aprendendo o Seu amor. Que essas Suas bênçãos, Senhor Jesus, possa nos envolver nos trabalhos que se seguem, envolver a todos aqueles irmãos que se encontram ligados a nós e que possa nos acompanhar, Senhor, até os nossos lares, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito obrigado.